Letícia Fidelis e eu sou do 7º período do curso técnico em Química. Oi, eu sou a Janô e eu tô no 8º período do curso técnico em Química. E nós somos do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Rio de Janeiro, e viemos apresentar o nosso projeto de pesquisa, a terceira Feira Brasileira de Jovens Cientistas, intitulado Investigação da Estrutura e dos Métodos de Purificação e Padronização de Clorito. A nossa orientadora é a Rafaela Tereza e o nosso co-orientador é o Eduardo Coelho Cerqueira. De começo, já agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e desejamos a todos uma ótima feira, cheia de muitos aprendizados e trocas de experiências. O nosso objetivo de pesquisa é o íon clorito, e em específico na sua forma de sal, que é o sal clorito de sódio. Ele é solúvel em água e possui uma ampla utilização no ramo industrial. Ele é utilizado como desinfetante e até no tratamento de água. Esse composto é considerado um forte agente oxidante, sendo estável quando sólido e instável quando presente em solução. Além disso, como as oxidações e reduções do clorito são conhecidas por serem difíceis de prever, ele se tornou então um dos íons mais prováveis de produzir reações dinâmicas não lineares dentro da química. Assim, a gente vê uma necessidade de purificação de clorito adequada, tanto para estudos cinéticos quanto para seu uso em indústrias. Mas apesar dele estar presente em tantos processos industriais e também ser usado amplamente em estudos cinéticos e reações dinâmicas complexas, o clorito de sódio de marcas famosas como a Sigma Aldrich e a Neon não é comercializado com alto grau de pureza, além também de não ter todas as suas impurezas descritas no rótulo, como a gente consegue ver na imagem. Além disso, apesar de existirem na literatura diversos métodos e relatos de purificação de clorito, como descrito por Pentler, Epstein e também por Emers, a maioria deles divergem muito entre si. Esses relatos, cada um deles destacam diferentes reagentes para precipitação de impurezas e métodos de recristalização, porém são todos muito diferentes, tanto na metodologia e também nos reagentes utilizados, quanto no rendimento de pureza ao fim. Então fica a pergunta, será que todos esses relatos estão corretos? Essa foi uma das perguntas que nós nos fizemos e que nós decidimos utilizar esse projeto de pesquisa para estar elucidando e chegando numa conclusão sobre todos esses métodos de purificação e também de padronização. A gente poder unir os prós e contras de cada um desses métodos e chegar ao fim a um método ideal, além também de conseguir estudar a estrutura do clorito gerada por cada um desses métodos. A gente espera que com todo esse processo a gente consiga estar contribuindo tanto para os estudos na área, relacionados também ao clorito, quanto para o uso industrial dele. Para nosso estudo, iremos investigar e quantificar as principais impurezas presentes em diferentes marcas de clorito de sódio, além de testar os principais métodos de purificação citados na literatura e estudar as estruturas geradas por esses procedimentos. Portanto, para o nosso estudo, utilizaremos técnicas qualitativas e quantitativas, tanto por métodos clássicos como por análises instrumentais. Para a quantificação do clorito, temos utilizado principalmente a titulação redox por iodometria, que é a mais citada dentro da literatura. Além da iodometria, tem-se trabalhado com outros métodos de titulação, como as de precipitação, por Voillard e Mohr. Utilizamos essa metodologia pelos meios arrendmétricos, visando a quantificação de cloritos e carbonatos, como impurezas do clorito, além de prever se o clorito iria reagir também por esses métodos. Além da análise quantitativa por métodos clássicos, a gente também tem utilizado muito a análise instrumental para a identificação das impurezas de clorito e também quantificação do clorito e das suas impurezas. O espectrofotômetro UV-Vis foi o que a gente mais utilizou até agora, e a gente também utilizou ele para estar comparando com os resultados que a gente obteve lá pelo método da iodometria, que é um dos métodos mais utilizados para quantificação de clorito.
E igualmente a iodometria, a gente também variou os métodos de análise de clorito no espectrofotômetro, podendo alterar, né, e observar a influência do tempo de contato do clorito, do pH e também na formação do dióxido de cloro, dependendo desses fatores. E não só o espectrofotômetro tem sido muito utilizado, como também o cromatógrafo de íons, né? A gente está utilizando ele para estar identificando as impurezas e também quantificando através da elaboração da curva de calibração. Porém, além desses dois, a gente ainda tem vários outros instrumentos que a gente tem visado e temos estudado teoricamente o funcionamento de cada um deles, como é o caso da eletroforese capilar, que a gente vai usá-la para identificação e quantificação também das impurezas em breve, e também vamos utilizar a difração de raio-x para estar investigando a estrutura gerada, né, de clorito de cada uma dos métodos de purificação. Agora, indo para os resultados, nós fizemos 3 métodos de purificação até o presente momento e estudamos e fizemos análise quantitativa e qualitativa de um deles através da iodometria e do cromatografo de íons. Porém, muitos e muitos outros estudos e testes já foram realizados a respeito do próprio clorito impuro, por exemplo. Partindo para as análises quantitativas por métodos clássicos, iniciamos pela iodometria, sendo esse método citado muitas vezes por vários artigos que estudam este composto. Utilizando o tiosulfato de sódio, dividimos a análise em 2 propostas diferentes. Proposta 1. Na proposta 1, o clorito é adicionado junto ao ácido, e nela aguardamos 5 minutos. Após esse tempo, foi adicionado iodeto, e aguardamos 3 minutos para a formação do iodo, e começarmos a titulação. Proposta 2. Na proposta 2, o clorito é adicionado junto ao ácido e logo em seguida se adiciona o iodeto. Foram esperados 3 minutos e logo em seguida foi feita a análise. Todas as análises que foram realizadas em triplicata cada, observou-se uma grande diferença no rendimento de cada uma, tendo a primeira proposta com rendimento de 68,4%, e a segunda com 75,2% de rendimento. Desse modo, pode concluir que em meio ácido, parte do clorito se decompôs para dióxido de cloro, o que interferiu na sua dosagem. Agora é hora da gente falar dos métodos clássicos a respeito das análises argentimétricas. Bom, antes de cada uma dessas análises, a gente fez, né, um teste qualitativo para estar observando a presença realmente do carbonato e do cloreto no clorito. A gente utilizou o ácido sulfúrico, né, para estar observando a efervescência do carbonato, visto que em meio ácido ele vai estar liberando o CO2. E também utilizamos o nitrato de prata para estar precipitando o cloreto, né, e observar se a gente realmente vai ter o cloreto no clorito. Na análise por olhar, a gente conseguiu 3,75% de rendimento. E a gente concluiu que esse rendimento seria a respeito do cloreto. Uma vez que, né, se existisse o clorito reagindo com o titulante, nós deveríamos ter um volume maior de titulante utilizado. E a gente sabe também que o carbonato ele não reage por olhar por estarmos tratando de um meio ácido. Para as nossas análises instrumentais, o espectrofotômetro utilizado foi o Agilent, e todos os meios foram homogeneizados por um agitador magnético. Começamos analisando a estabilidade do clorito em diferentes níveis de acidez. Sendo a banda do dióxido de cloro em 351 nanômetros, após os procedimentos, foi observado que, em pH 0, é formado dióxido de cloro instantaneamente. Em pH 3, também foi observado a formação do dióxido de cloro, só que de uma maneira mais lenta. Então, pode-se concluir que o clorito possui uma maior estabilidade em pHs baixos. Porém, nos pHs 7, 10 e 13, o clorito age de forma estável. Depois da análise de estabilidade, utilizamos o espectrofotômetro para quantificar o clorito nas proporções iodométricas. Nesses testes, o objetivo é observar a banda do clorito, ou seja, como ela é formada, em que comprimento de onda ela se encontra e as absorvâncias relacionadas à concentração, através da lei de Lambert-Beer.
Como resultado do rendimento, obtivemos 68,2% de clorito. Como já falamos, utilizamos a influência do tempo no rendimento do clorito na iodometria. Paralelo a isso, observamos no espectrofotômetro a influência de contato, conforme o tempo passa, do clorito em meio ácido, na formação do dióxido de cloro, analisando se há plena formação de suas bandas. Isso nas mesmas proporções iodométricas. Obtivemos os seguintes resultados. Bom, como a pesquisa ainda segue em processo, a gente tem apenas alguns resultados parciais. Nós estamos na etapa, a gente teve uma etapa longa de estudo teórico e agora nós estamos na etapa de estar realizando realmente os testes de purificação. Porém, apenas um deles nós conseguimos estar realmente estudando os rendimentos gerados, através da iodometria e do cromatógrafo de íons. E através do cromatógrafo a gente estudou, no caso, o clorito impuro e o sólido gerado pela purificação. O cromatógrafo que nós utilizamos foi o Compact IC Flexo 930 da marca Metron e a gente utilizou como coluna de separação uma coluna composta por álcool polivinílico e compostos amoniacais quaternários. E como eluente nós utilizamos uma mistura de 3,2 milimol por litro de carbonato de sódio e 1 milimol por litro de bicarbonato de sódio. Com a análise do clorito impuro e do sólido purificado, a gente observou, através do tempo de retenção e a área gerada, tanto no sólido impuro quanto no sólido purificado, a gente observou impurezas, através do tempo de retenção e as áreas geradas. No caso do clorito impuro, a gente observou 3 picos principais. E aí, para a gente estar identificando quais seriam os compostos relatados a essas áreas, a gente foi fazer a análise das soluções das impurezas em si próprio, no caso do clorato, do cloreto e do carbonato. No caso do cloreto, a gente observou uma grande área a 6,29 minutos. Então a gente conclui que esse seria o tempo de retenção relacionado ao cloreto. Analisando a solução de clorato, a gente observou uma grande área no tempo de retenção de 9 minutos. Concluindo que essa seria a área referente ao clorato, que também tinha lá na análise do clorito impuro. Bom, nós imaginaríamos que nós não poderíamos estar analisando a solução de carbonato, porque o carbonato de sódio é um dos eluentes, na mistura de eluentes, é um dos eluentes utilizados. E a gente não conseguiu chegar a uma conclusão, ainda estamos em estudos, de algum eluente que poderia ser utilizado sem ser o carbonato para análise de clorito. E aí, identificados os tempos de retenção, a gente realizou a curva de calibração para estar podendo quantificar a presença dessas impurezas no clorito de sódio. A gente fez apenas a de cloreto e clorato, já que a de carbonato a gente não conseguiu obter um resultado preciso, visto diante do eluente utilizado. Então a gente realizou a dessas duas. Como a gente consegue ver, a de clorato de potássio foi feita e nós conseguiríamos estar quantificando a presença de clorato no clorito impuro. Bem, esses são os nossos resultados. Mas o que a gente conclui disso tudo? Bom, a gente está só no começo, mas a gente já teve muito aprendizado até aqui. A gente espera que com a nossa pesquisa a gente possa colaborar grandemente para o ramo da química. E a gente agradece novamente pela oportunidade de estarmos aqui. Desejamos a todos uma ótima feira! E além da Feira Brasileira de Jovens Cientistas, nós também agradecemos o CNPq, a UFRJ e o Instituto Federal do Rio de Janeiro por nos conceder apoio financeiro e por estar cedendo espaço para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Obrigada a todos!